Aí, como que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um, um botão. Na verdade, eu vou criar alguns campos antes, né? Então, esses campos que a gente cria, eles são inputs, tá? Então, vou fazer um input aqui. Input type text. E eu vou ter que dar uma ID para ele, porque o JavaScript vai puxar dessa ID a informação. Então, eu vou colocar aqui nome. Não, o JavaScript vai perguntar o seu nome. Antes, eu vou dar um parágrafo aqui e vou perguntar: qual o seu nome? Vou pular uma linha e aqui na frente, aqui embaixo, eu vou fazer um button para a gente chamar a função do JavaScript. Aí nesse button eu vou colocar uma informação que puxa lá do JavaScript. Ele vai funcionar esse botão quando eu clicar, então ele é onClick. Aí beleza, por enquanto vou deixar vazio aqui, eu fechei o botão e vou escrever aqui apresentação. Isso aqui pode ficar em branco por enquanto, a gente vai chamar ele daqui a pouco. Então eu vou criar um novo arquivo, né? Vou lá no meu informar variável, botão direito, novo arquivo, e eu vou colocar nome.javascript. .js, beleza? E aqui eu vou trazer essa função aí que eu quero. Primeiro, eu vou criar uma variável, uma var, e eu vou chamar ela de nome. Beleza. O que mais que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou criar uma função, uma function. E eu tenho que dar um nome para essa função. É o nome que eu vou dar para ela, é o nome que vai ficar aqui dentro do onClick, né? Essa é uma função que eu vou ativar mediante a eu clicar nela. Então eu vou ter que fazer uma funçãozinha, eu vou clicar um nome, eu vou digitar apresentação sem cedilha e sem acento. Apresentacal, abrir, fechar parênteses para eu definir como função e abrir, fechar colchete. Aí eu vou informar isso, eu vou perguntar primeiro, né? Eu vou receber esse valor. Então eu vou falar que o nome ele vai receber, vai ser igual ao que eu digitar nesse input ID nome. Então eu vou colocar document.getElement, get element by ID, get element by ID, entre parênteses, entre aspas, nome. Aí eu vou colocar ponto .value. Por quê? Por quê? Porque eu quero que ele pegue apenas o valor armazenado naquela ID nome. E vou pedir para ele chamar isso em forma de alerta, né? Então, alert. E vamos lá, vamos escrever o que ele quer que apareça aqui. Olá, espaço. Vou concatenar. Concatenar com o nome, a variável nome, que é onde você armazenou o seu nome. Olá, nome. Tudo bem? É bem bobinho, só dar um espaço aqui, né? Só que olha o que a gente fez. Eu chamei uma function aqui, apresentação. Então, como eu havia falado, eu tenho que colocar essa informação aqui dentro do onClick. Por quê? Porque esse onClick ele vai chamar para mim essa função de JavaScript chamada apresentação, que está aqui. Ainda não vai funcionar, a gente pode até tentar rodar ele, mas ele não vai funcionar. Por que ele não vai funcionar? Já está aberto aqui embaixo. Porque eu ainda não chamei ela lá embaixo, né? Lá embaixo não, né? Eu ainda não chamei, eu digito qualquer coisa, nada acontece. Eu tenho que chamar essa relação, eu tenho que chamar esse onClick ali. O computador ainda não identificou isso para mim. Então vamos lá, vamos chamar o onClick aqui para ele funcionar. Os scripts eles podem ser colocados dentro do head aqui do computador, dentro do seu código, para ele funcionar da melhor maneira possível. Deu uma travada. Aí destravou. Aí eu vou chamar o meu script aqui. Tem muita gente que chama o script no final do body. Eu vou fazer ele aqui no começo, vou explicar o porquê que eu vou estar fazendo ali, mas se você quiser colocar no final não vai ter problema, só não colocar um código que eu vou colocar aqui. Se você estiver usando o Visual Studio Code, para você chamar o script, você pode digitar script:/src, aí ele já vai abrir o código direto.
e você digita o nome do arquivo. No nosso caso, está salvo como nome.javascript. Então, nome.js. Aí na frente da aspas, você escreve defer para ele executar esse código no final. Vai executar esse código depois dele executar todo o HTML. Então, beleza. Se você não quiser colocar esse defer, eu aconselho que você coloque, para ser bem sincero, mas você poderia colocar o comando aqui no final e tirar o defer. Vai ter que funcionar da mesma maneira. Bom, agora beleza, o código está feito, está editado, apresentação resolvida. Vamos lá se comunicar, né? Vamos dar uma atualizada. Qual o seu nome? Meu nome é Luiz. Qual o seu nome? Quando eu clico em apresentação, ele fala, olá Luiz, tudo bem? Se eu mudar aqui de Luiz para André, e eu clicar em apresentação, ele fala, olá André, tudo bem? Então beleza, né? Ele já fez essa comunicaçãozinha aqui com você. Agora a gente pode utilizar esse processo para muitas coisas. Eu posso criar uma maneira de somar números, por exemplo, já começar minhas operações matemáticas aqui dentro. E automatizar alguns processos, por exemplo, né? Então vamos lá, vamos fazer um cálculo aí de uma área, por exemplo, né? Você vai fazer uma área. Eu vou chamar aqui, então eu vou criar um formulário e onde eu peça para o usuário informar esses valores aí para mim. Então, antes de mais nada, eu vou criar aqui um form. Por que um form? Só para eu ter tudo dentro de um formulário. Aí dentro desse form eu vou colocar aqui primeiro informação. Vou escrever aqui informe o valor da largura. 2 pontos. Vou pular uma linha. Vou colocar um input aqui, input type text, em type number, melhor dizendo, porque é um número, input type number, e eu vou falar id para ele, largura. Aí eu quero que, só para a gente ver lá, eu quero que quando o carinha olhar esse input, esteja escrito aqui dentro, informe o valor da largura. Aí eu vou colocar um placeholder. Placeholder informe a largura. Ó, aí ele mostra ali para a gente. Isso tudo dentro de um placeholder. Vou pular uma linha e vou colocar aqui mais um que seria idêntico a esse, só que para o comprimento. Então, vou mudar isso aqui para comprimento e aqui informe o comprimento. E eu vou criar aqui o meu último botãozinho, meu button. Vou deixar aqui dentro dele um onClick igual somar. A gente vai chamar ele de somar, lá somar não, né? Área, para ele trabalhar lá dentro. E eu vou colocar dentro aqui do botão o calcular, só para calcular. Só para aparecer aqui o botãozinho de calcular. Então, vamos lá, né? Sem problemas. Você pode criar tudo dentro do JavaScript que você já tem, ou você pode criar um novo JavaScript só para isso. Eu vou criar um novo JavaScript. Então, vamos lá, script, src, e eu vou chamar ele de aria.js. Segura o Ctrl e clica, ele vai criar esse arquivo para você. Se você estiver, claro, no Visual Studio Code, ele vai falar que não é possível se você quer criar ele. Aí, arquivo criado. A ideia é justamente igual a essa. Então, eu vou criar as minhas variáveis aqui. O meu var largura, ponto e vírgula, e o meu var comprimento, ponto e vírgula. E agora eu vou chamar a minha function área. Por que área? Porque foi o nome que eu defini lá dentro, né? Foi o nome que eu defini aqui. E eu vou chamar ela, né? Então eu vou falar que a largura ela é igual ao document.getElementById. Largura, largura.
Por que largura? Porque foi largura que eu defini aqui dentro como ID para ela. Ponto value. Ponto e vírgula. Eu escrevo o value, eu dou o tab, ele vai para esse outro value aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o comprimento. Comprimento é igual a document.getElementById comprimento. Ponto value. Ponto e vírgula. Bom, bem tranquilo, alert, eu posso chamar ele aqui já e falar aqui dentro dele. Posso fazer operação matemática aqui dentro. Posso dizer largura vezes comprimento. E ele vai executar para mim lá. Vamos lá ver? Então, dei um Ctrl F5 para forçar o cache, né, a ser atualizado. 5 vezes 5, se eu clicar no calcular, 25. Beleza, sem problema. Você também poderia criar uma variável, se você quisesse, aqui, ó, um var área. Não, cálculo, ponto e vírgula. E chamar ela aqui também, ó. Você podia falar aqui que o cálculo é igual a largura vezes comprimento. Vezes nas linguagens de programação, por padrão, geralmente é o asterisco, tá? E chamar aqui o cálculo. Aí evita, né? Você faz uma vez, às vezes você está usando um software, um aplicativo grande, aí precisa fazer cálculo várias vezes, né? Chama eles assim, acho que é mais rápido para você. Ó, atualizei e também vai dar da mesma maneira, 10 vezes 10, vai ter que dar 100 ali, ó, 100. E ele trouxe aí da mesma maneira para você. Bom, a ferramentinha é bem bobinha, bem interessante aí também para gente fazer. A partir disso a gente consegue fazer muitas aplicações aí usando JavaScript, né? Trazendo variável, informando variável, usando esse document getElementById, eu consigo puxar informações aí do meu HTML. Pessoal, de coração, eu espero que tenha ajudado. Fica aí mais essa aulinha. Obrigadão, obrigado pela participação aí. Até mais.